Bom, pessoal, voltamos aqui na Cruze para falar com o nosso amigo Lucas. Lucas, obrigado por receber a gente de novo. Eu que agradeço, Zé, pela oportunidade. Lucas, sem brincadeira, o assunto que a gente gravou há 2 semanas atrás foi o conteúdo que mais interagiu nas nossas redes sociais, foi o que a gente teve mais feedback positivo. Não poderia ser diferente, né? Pela procura que a energia solar causa hoje nas famílias, né? Pela alta que a energia solar tem hoje no mercado. Então, separei novas perguntas aqui para a gente bater um bate-papo, tá bom? Maravilha, vamos lá. Lucas, a primeira pergunta foi com relação ao financiamento. O pessoal ficou muito curioso com a linha de crédito, então eu queria que tu aprofundasse um pouco mais esse assunto com a gente. O mercado de energia solar ele começou a se desenvolver bastante no Brasil por conta do financiamento, né? Antigamente era muito difícil você vender um sistema de energia solar, as pessoas tinham muito interesse, mas não conseguiam ter acesso porque é um sistema com investimento inicial alto e as pessoas não tinham acesso. E depois que se popularizou, hoje todos os bancos praticamente têm uma linha de crédito específica para energia solar. Então, o cliente que vem aqui procurar a gente tem diversas parcerias com bancos privados, bancos públicos, consórcio, linhas de créditos onde o cara, na maioria das vezes, tem carência, ele consegue pagar em 60 meses, em 72 meses, e às vezes pode chegar até mais. O acesso a crédito está muito mais fácil, o crédito é barato, e na maioria das vezes o que acontece é que o cliente ele só faz trocar uma conta de, por exemplo, ele pagava R$1.000 por mês para Equatorial, hoje ele está pagando R$800 por mês de financiamento. Então ele basicamente está trocando uma conta por outra, só que essa outra conta só vai ficar 5 anos, 60 meses em média. Entendeu? Certo. E o cliente, ele chega aqui, te procura e tu mesmo já direciona ao banco, ou ele vai no banco? Existem as duas formas, né? O cliente ele pode ter já acesso a um crédito, ele pode ter algum contato com o próprio gerente dele, com o próprio banco dele, mas na maioria dos casos a gente direciona. Então esse cliente ele vem aqui, a gente direciona, a gente faz diversas simulações de bancos, a gente tem acesso a várias linhas de crédito, então a gente vai mostrar quais são as melhores opções. O melhor custo-benefício de acordo com cada cliente, porque vai depender do score, vai depender do relacionamento que ele tem com algum banco. E aí, na maioria das vezes, a gente consegue resolver tudo internamente. Então, a gente consegue achar a melhor linha de crédito para aquele cara aqui numa reunião privada, junto com o nosso financeiro, e aí, dali, ele já está apto a ter o sistema de energia solar dele. Então, é uma vantagem muito grande porque a gente desburocratiza o processo bancário, a gente apresenta o sistema de energia solar e a gente já traz junto a linha de crédito. Então, é bem simples. Já vai com a solução. Já vai com a solução. Perfeito. E como é que funciona esse planejamento? O cliente chega aqui, como é que tu planeja a execução, como é que tu vai lá na casa, tu estuda a conta de luz? O processo inicial é você analisar primeiro a fatura de energia. Você tem que entender qual é o consumo daquele cliente, né? Se for uma empresa, ou uma residência, ou uma indústria, você tem que entender qual é o consumo dos últimos anos daquele cliente. Então, vamos acompanhar aqui. Ele chega com a conta de luz, que eu acho que é ali que você vê o extrato de consumo, né? Isso, a gente analisa o consumo médio daquele cliente nos últimos meses, preferencialmente no último ano, porque a gente tem toda a curva de consumo daquele cliente e a gente define qual é a necessidade de geração daquele cliente. Obviamente, por isso que a reunião ela é muito importante, não dá para ser uma conversa muitas vezes só via WhatsApp, porque você tem que entender qual é a previsão de aumento de consumo, se esse cliente, hoje ele usa R$1.000 por mês, mas ele usa economizando, ele fica, poxa, eu queria usar mais ar-condicionado, eu queria usar mais, a minha empresa eu queria produzir mais, mas eu não posso porque a energia é muito cara, então esse cliente às vezes ele precisa de mais energia, e aí a gente sempre está ali trazendo uma folga extra para poder gerar mais energia para que ele possa ter ou mais conforto na sua casa, ou mais produção, mais produtividade na sua empresa. Então, a gente consegue analisar a primeira fatura de energia. Analisando a fatura, eu posso dizer, cara, você precisa de um sistema específico para a tua geração de X kWh, de tantos painéis solares, e aí a gente consegue trazer um sistema bem específico para cada cliente, né? E aí, a partir disso, a gente tem um orçamento desse sistema, e aí vamos para banco, vamos entender como é que funciona o banco. Isso analisando o projeto e o orçamento, né? Posteriormente, a gente vai ter que analisar se ele tem como instalar esse sistema na casa dele ou na empresa dele, que aí é um estudo de engenharia. A gente vai analisar, a gente tem engenheiros civis, a gente tem engenheiros eletricistas da empresa. Tudo aqui dentro? Tudo interno, são todos... Então vamos falar um pouco mais da tua estrutura interna também, dos teus funcionários? A gente tem todo um time interno, a gente tem 9 times hoje dentro da Cruze. Com quantos engenheiros? A gente tem times de engenharias, onde tem engenheiro responsável por projeto, engenheiro responsável por obra, engenheiro responsável por orçamento, engenheiro de inovação, engenheiro que cuida de pós-vendas. Então a gente tem um engenheiro específico para cada setor dessa empresa. Porque isso é muito complexo. Muitas vezes você procura uma empresa que não tem essa estrutura toda e a grande sacada da energia solar é o pós-vendas, é o depois. Então é muito perigoso você tratar com uma empresa que não tem um time de engenharia tão completo. Porque é muito complexo o sistema de energia solar, porque ele fica 30 anos funcionando na sua empresa, na sua residência. Então é muito complicado se você não tiver essa infraestrutura para dar ao cliente, né? E aí com essa infraestrutura a gente consegue trazer a análise de telhado, a gente tem um engenheiro civil que vai analisar
a estrutura, se suporta o peso das placas, porque tem um peso relevante ali em cima do telhado, seja da empresa, seja da residência. Ainda tem isso, né? Porque você tem a estrutura da casa, você vai botar um equipamento em cima. Então você faz até o estudo estrutural da casa, se a gente suporta. vai analisar se suporta o peso, vai analisar se tem algum sombreamento. Então a gente tem softwares de análise de sombreamento para entender se vai ter algum tipo de perda, se ele está realmente comprando e ele vai receber o que a gente está falando que ele vai pagar. Né? E isso é muito importante, porque às vezes você compra sem saber de fato que vai receber aquilo, e isso é perigoso. Então a gente vai analisar o sombreamento, analisa o peso, analisa a área, e aí por fim a gente entra com o time de engenharia elétrica para analisar se o padrão elétrico está ok, se a gente pode fazer a instalação naquele local de acordo com as normas da concessionária, que aqui no Piauí é Equatorial. Então a gente entra com toda a infraestrutura, primeiro no escritório com a parte de engenharia e financeiro, e depois no campo com a parte de estrutura de telhado e padrão de entrada e instalação elétrica de fato. Fantástico, é realmente um estudo em todas as áreas aí do... É bem complexo, as pessoas veem e falam, poxa, energia solar, eu vou comprar ali 10 painéis placas, solares e vou comprar aqui na internet, alguém instala para mim e tal. Não é simples assim, queria que fosse mais simples, inclusive, porque seria até mais democrático, mas não é tão simples assim, existem diversos processos que a gente tem que analisar de engenharia principalmente. Então realmente tem um tempo que precisa ser implementado ali para o sistema funcionar e aí ele correr tudo bem depois disso. Perfeito, Lucas. Vou te fazer duas perguntas, tá? Que eu acho que é uma na mesma linha da outra. A pessoa pode instalar energia solar, por exemplo, na empresa e levar para casa, e a partir do momento que ela instala, como é que funciona esse processo lá na Eletrobras? Ele tem que ir na Eletrobras fazer algum procedimento? Você faz esse procedimento? Como é que funciona? O processo interno aqui com a Cruze, ele é 100% interno, então a gente consegue tomar de conta de todos os processos. Tá? Então o cliente ele basicamente vai precisar pagar, porque a gente vai cuidar do processo de instalação, de compra do equipamento, de Equatorial, então a gente vai cuidar de todo o processo com Equatorial, que muitas vezes a gente tem que ter algum tipo de alinhamento entre Cruze e Equatorial, né, por conta de projeto, ou por conta de adequação de normas da Equatorial, que de vez em quando muda, e aí a gente vai se adequando. Mas assim, o cliente ele consegue basicamente ficar esperando o sistema ser resolvido ali entre Cruze e Equatorial, e entre Cruze e o time de engenharia para fazer a instalação. É basicamente isso. O cliente que ele instala, por exemplo, na casa dele, na residência dele, ele pode mandar essa energia, entre aspas, esse crédito de energia excedente para outras unidades dele dentro do Piauí. A única necessidade é que essas unidades sejam de fato dele, ou seja, que as contas de energia estejam no mesmo CPF da unidade geradora. Entendi. Da mesma forma com a empresa, se ele tem uma outra filial, uma outra unidade dessa empresa em qualquer lugar do Piauí, eu posso gerar energia em um só ponto e mando o excedente para outras unidades dentro do Piauí, não tem problema algum. Tá? Então, essa compensação de crédito, ela é legal, ela existe, ela acontece diariamente hoje já em nossos sistemas aqui no Brasil todo e é muito simples. Então, o cara se beneficia de fazer um só sistema, uma só instalação que é bem mais barata e aí com essa instalação maior, ele consegue compensar em outras unidades dentro do Piauí. Isso é uma vantagem muito grande. Fantástico. É bom que às vezes a pessoa pode fazer um investimento todo, né? Tipo assim, para abastecer a empresa, um investimento só e ser favorecida na casa, né? Então é uma coisa só. A gente tem clientes de empresas que ele tem uma rede de unidades, né? São várias empresas no Piauí todo, são 8 ou 10, e eles têm uma usina só e eles vão gerando energia para essas unidades. Tem redes de farmácia, tem uma rede de farmácia em Bom Jesus que faz isso. Ele construiu uma usina solar e essa usina solar manda energia para essas unidades da farmácia. Então isso é perfeitamente possível, tá? Isso não é a gente não está tentando burlar a norma ou achar uma solução. Não, isso é possível, isso está em norma, né? A 687 da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia, e isso é perfeitamente possível, assim. Então, assim, trabalhar com energia é legal porque você tem diversos meios para reduzir o consumo dessas pessoas, seja residência, seja empresa, e é muito mais barato você ter energia solar do que você continuar pagando a Equatorial. Hoje se paga, né? Tá provado, né? Tá provado, tecnicamente e financeiramente. Então, realmente é escolher quem vai ser a empresa de engenharia que vai fazer isso e aí partir para cima, porque realmente quem não fez energia solar ainda tá deixando dinheiro na mesa, né? Tá perdendo grana. Lucas, e eu queria explorar um pouco mais a questão da manutenção. Tenta explicar um pouco mais pra gente. A gente sabe que, como você falou, é 30, 35 anos. Você já explicou antes que depende muito
do lugar, do uso, enfim, mas tenta explicar porque também foi um ponto que levantaram muito aqui pra gente. A manutenção, a gente não pode esconder que existe manutenção, né? Muita gente fala por aí, é um sistema robusto e não tem manutenção. Tem manutenção sim, e precisa de limpeza, tem cocô de passarinho, fuligem, poeira, todo tipo de sujeira impacta na geração do sistema. Então, de fato, você precisa fazer manutenção, no mínimo limpeza, né? Mas fora é periódica, mês, 6 em 6 meses? Aí vai depender muito do local, por exemplo, um local que chove muito, um local que chove pouco. Vamos dar um exemplo prático aqui em Teresina, nos condomínios de casa. Vamos pegar um condomínio de casa, um Alphaville, por exemplo. Uma casa no Alphaville costuma dar quanto de manutenção? O que eles estão fazendo numa casa do Alphaville? Uma vez por ano há uma manutenção. Então, se ela custa 50, 70, 80 reais, é uma manutenção muito barata. Uma manutenção por semestre, então o ideal é que você faça uma manutenção por semestre. E aí vai ter uma equipe lá fazendo limpeza, verificando se o inversor está funcionando corretamente. Então esse tipo de manutenção em loco existe e deve existir realmente porque todo equipamento elétrico e eletrônico que está ali em pleno funcionamento, ele precisa de manutenção. Né? Então a gente tem uma equipe aqui de manutenção que vai fica fazendo essas manutenções periódicas e atendendo também algumas demandas que os clientes têm de relacionamento com a Equatorial. Sensacional. Pessoal, eu acho que eu vou ter que voltar aqui de novo, porque o assunto merece o debate, é muito interessante. Estamos falando aqui com o Lucas e é um prazer estar do lado dele. Pessoal, a Cruze é uma das maiores empresas do Brasil no segmento, tá? Posso falar isso, né, Lucas? Pode sim. E é aqui do Piauí, a gente tem que ter muito orgulho, é por isso, Lucas, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Zé. A gente está à disposição para quem precisar, tirar dúvida, conversar. Estamos aqui à disposição para levar energia solar para todo mundo. Vem nova sede aí da Cruze, né? Vem nova sede, vem centro de distribuição, centro de treinamento. Então a gente está em pleno crescimento, graças a Deus, e vamos continuar assim. Quero ir lá mostrar pra galera, viu? Vamos lá. Valeu. Prazer, Zé. Um abraço.